Afinal, o diabetes emocional existe ou não existe? Será que as emoções de alguma forma podem interferir no controle da glicemia? Diabetes emocional? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que o diabetes dela é emocional, que sempre piora quando passa por algum nervoso, algum estresse. Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. E vamos explicar especificamente quais são os tipos de diabetes e se existe alguma classificação de diabetes emocional, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Urbano, eu sou médico e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Diabetes, então, é uma doença que é caracterizada pelo aumento da glicemia, da glicose no sangue. A glicose é um tipo de açúcar que o nosso corpo utiliza para poder produzir energia. E esse açúcar ele é fundamental para o bom funcionamento do organismo. E a diabetes é uma doença que está cada vez mais comum. Existem vários tipos de diabetes. A diabetes que as pessoas mais conhecem é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Diabetes tipo 1 é o diabetes que a gente chama de autoimune, que acontece geralmente na infância ou na adolescência, então começa nessa fase, e é um diabetes que geralmente vai rapidamente para o uso da insulina. Enquanto que o outro tipo de diabetes, é o diabetes mais comum, é o diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2 ele acontece por um mecanismo diferente de resistência à insulina. Tem muito a ver com o estilo de vida que a pessoa adota. Consumo de alimentos ricos em farinha, em açúcar e a falta de atividade física leva a um quadro de aumento de peso, de resistência à insulina, que vai levar a esse diabetes tipo 2. Também existem outros tipos de diabetes. É comum de acontecer diabetes na gestação, ou então também o diabetes, que é um diabetes que é pouco conhecido como LADA, que é um diabetes que ele é autoimune, que acontece numa idade de um adulto mais velho, mais próximo da idade que aparece o diabetes tipo 2. Então, existem esses tipos de diabetes. Então, diabetes emocional não entra como um tipo de diabetes. Mas será que o emocional de alguma forma pode ou não influenciar no diabetes? E a resposta é sim. Antes da gente explicar por que isso acontece, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também curtir o nosso vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante para as pessoas. E agradeço a todos vocês que têm feito o nosso canal crescer cada dia mais. Então é muito comum acontecer o aumento da glicemia depois do estresse. A gente sempre lembra, quando a gente pensa em glicemia, de açúcar no sangue, a gente pensa em dois hormônios principais, que é a insulina e o glucagon. A insulina ela reduz o açúcar no sangue porque aumenta a captação de glicose pelas células, enquanto que o glucagon faz o contrário. Ele vai ser um hormônio que vai aumentar a glicemia. No caso, o cortisol, que é o hormônio que é produzido em resposta ao estresse, também tem um efeito que é de aumentar o açúcar no sangue, de aumentar a glicemia. E no caso, esse cortisol ele atua de várias maneiras. Então, quando você passa ali por alguma situação de estresse, algum nervoso, o que acontece é que uma série de modificações é estimuladas pela liberação do cortisol. Então, dependendo do local que o cortisol vai se ligar, ele vai ter um efeito diferente. Por exemplo, no fígado, ele vai aumentar a produção da glicose por uma via que a gente chama de gliconeogênese, a produção de glicose a partir de ácidos graxos ou de aminoácidos. Enquanto que na gordura, esse mesmo cortisol ele vai estimular a quebra de gordura, que a gente chama de lipólise, e também vai impedir que o açúcar ele entre na gordura para ser transformado em gordura, que isso é um mecanismo que acontece no seu corpo. Ele acumula o açúcar, transformando ele em gordura. Além disso, no músculo, o cortisol ele vai ter o efeito de quebrar as proteínas do músculo, e essas pequenas unidades que a gente chama de aminoácidos que vêm da quebra da proteína vão ser levados para o fígado para produzir energia, para produzir glicose. E um último mecanismo que acontece também é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, uma dificuldade do organismo utilizar a insulina, e essa insulina é fundamental para que o açúcar entre dentro das nossas células. Então, para a glicose entrar nas células, um dos mecanismos é mediado pela insulina e é um dos mecanismos mais comuns. Em geral, a insulina ela aumenta tanto a absorção do açúcar, principalmente dos músculos e da gordura. E no caso, todos esses efeitos em conjunto, eles vão levar a um aumento
da glicemia, do açúcar no sangue, e vão ajudar a descompensar a diabetes. Então, se você é uma pessoa que é diabética, mantém um nível alto de estresse, o que vai acontecer é justamente uma piora dessa diabetes por conta desse mecanismo adicional. Obviamente que vai ter influência da atividade física que você faz, do quanto que você dormiu ou não, da alimentação principalmente, obviamente, mas o estresse também entra como um fator que pode piorar o controle da glicemia. E no longo prazo isso pode fazer muita diferença para você que é diabético. Então, se você é diabético, o estresse emocional pode descompensar a diabetes. Então, apesar de não existir diabetes emocional, o estresse emocional, o desequilíbrio emocional vai levar a uma piora da glicemia no longo prazo. Então, o equilíbrio emocional, ele na verdade não é algo opcional para quem está tratando a diabetes. Então, tratar das questões emocionais é fundamental para você conseguir se manter bem, com uma vida mais saudável, diferente da evolução que as pessoas tinham no passado. Antigamente, a diabetes era uma doença que, ela, lá pelos anos 1800, 1900, ela era quase uma sentença de morte para a pessoa, que não tinha como você tratar. Imagina uma época que não tinha insulina. Depois, essa diabetes ela se tornou algo tratável. E hoje em dia dá para você viver muito bem com diabetes, sem ter todas aquelas complicações que a gente sabe que acontecem com a diabetes. Certo? Agora, o mais importante que eu quero dizer para você é que o cortisol também ele vai ter outros efeitos crônicos para a sua saúde. Então, eu vou deixar para vocês um vídeo onde eu falo sobre como o estresse ele pode gerar uma série de modificações no seu organismo que pode causar muitos problemas para a sua saúde.